Olá pessoal, eu sou o Ronaldo, médico veterinário, diretor da Companhia do Leite. E estou aqui com vocês hoje para tratar de um assunto que vem assombrando a indústria de laticínio e produtores de leite, que é a exigência da Instrução Normativa 77 de interrupção da coleta do leite de produtores que tiverem 3 médias geométricas trimestrais fora do padrão de CPP exigido pela Instrução Normativa, que é de 300 mil. Para entender melhor o que significa essa interrupção e quando que ela aconteceria, veja o nosso slide. Observe que, para que tenhamos 3 médias trimestrais, nós precisamos de uma combinação de 5 resultados. Observe, em verde temos a primeira média trimestral, em amarelo a segunda média trimestral e em vermelho a terceira média trimestral. Observe nessa tela que quando temos um resultado muito alto, que é o máximo contado nos laboratórios RBQL, que é o de 9.999, nós precisaremos nos próximos meses de resultados próximos a 50 para que tenhamos uma média trimestral inferior a 300 mil. Então é importante que a gente cuide bem da refrigeração e da limpeza nas fazendas para que a gente evite resultados muito altos e complique a gestão dos números posteriormente. Bom, pessoal, a contagem bacteriana do leite, que é a medida na Instrução Normativa chamada de CPP, contagem padrão em placas, ela mede a contaminação do leite. Essa contaminação do leite, ela ocorre pelo caminho que o leite passou, isso gera uma contaminação inicial, e essa contaminação inicial ela é mantida pela refrigeração. Então nós podemos dizer que a contagem bacteriana do leite, ou CPP, ela é influenciada por 2 fatores: limpeza no caminho do leite e refrigeração. Hoje nós vamos falar com vocês sobre refrigeração, mais precisamente calibração do tanque. Você pode ter problema na temperatura do leite ou você pode ter problema na temperatura da amostra. Hoje nós vamos tratar com vocês um verdadeiro problema na temperatura do leite. Como calibrar o seu tanque para que ele tenha a temperatura correta de armazenamento, que é de 4 graus. Bom, pessoal, então calibração de tanque nós vamos trabalhar 3 temas. O primeiro deles é a temperatura em que o tanque vai desligar. O segundo é a diferença da temperatura do leite para a temperatura que está marcando no termostato. E o terceiro tema e o último deles é a faixa de temperatura em que o tanque vai operar. Ou seja, a diferença de temperatura entre a temperatura que nós marcamos para o tanque desligar e a temperatura em que ele vai ligar. Bom, pessoal, antes de entrar na calibração do tanque propriamente dita e começar a mexer no termostato, nós vamos fazer a parte básica primeiro, definir o tamanho do desvio que nós temos. Para isso, nós estamos aqui com o termômetro calibrado. Então, usando esse termômetro, eu vou identificar qual é a temperatura real do leite neste momento. Bom, vamos lá. Bom, pessoal, então nós temos aí uma temperatura de 6,2. Bom, pessoal, nós identificamos então com o termômetro calibrado a temperatura do leite a 6,2. E eu tenho aqui o tanque marcando 3,7. Então nós queremos fazer a calibração desse tanque, tá? Então vamos lá, vamos começar. Nossa primeira etapa é colocar a temperatura que nós queremos que o tanque opere. Bom, eu vou segurar o 7 e aí eu vou regular a temperatura que eu quero que o tanque desliga. Eu quero que ele desliga a 3 graus e que ele ligue a 4. Então, primeira etapa concluída. Temperatura que eu quero que o tanque desliga. Bom, pessoal, primeira etapa concluída. Tanque a 3 graus. Vamos para a nossa segunda etapa. Nossa segunda etapa vai ser entrar nas funções do tanque. Então, para entrar nas funções do tanque de calibração, eu vou ter que apertar seta para baixo, seta para cima simultaneamente, até que apareça
essa simbologia. Vamos lá. Apareceu o fan, depois vai para F1, eu entro em F1, aparece aqui os 3 zeros, diante desses 3 zeros eu tenho que levar para 123. Em 123 eu aperto 7, apareceu F1, eu vou na função 02. Na função 02 eu vou calibrar a diferença da temperatura do tanque, né? A temperatura real do leite para a temperatura do termostato. Então nós precisamos entender o seguinte: a temperatura que estava marcando no termostato era de 3,7. A temperatura real do leite era de 6,2. Então isso significa que nós temos uma diferença da temperatura do leite para a temperatura que está no termostato de 2,5 graus. Bom, então como que a gente faz? Eu entro aqui na função, ela está meio para baixo, eu tenho que colocar mais 2. A temperatura real, né, ela está 2,5 de diferença. Então, o que significa esse mais 2,5? Eu estou falando o seguinte para o tanque, que a temperatura que estava aparecendo aqui, ela era 2,5 menor do que a que está aqui. Então eu estou adicionando a temperatura do tanque mais 2,5 graus, certo? Então, a hora que eu fizer isso, esse tanque, a hora que eu desligar ele aqui, né, que eu regular ele, a tendência é que ele ligue novamente, porque eu estou falando para ele que ele está com 6 graus de temperatura e não com 3,7. Bom, ok. Aí agora eu quero fazer uma outra regulagem no tanque, a calibração da faixa de temperatura que o tanque vai atuar. Se nós regulamos o nosso tanque para ele desligar com 3 graus e eu quero que ele ligue com no máximo 4 graus, como que eu faço essa regulagem? Eu entro na função 6 e aí aqui eu vou colocar 1 grau de temperatura. O que significa esse 1 grau? Ele é os 3 graus que eu tenho, mais esse 1 grau de faixa de operação. Isso significa que o tanque vai ligar com 4 graus, o máximo de temperatura que a legislação me permite. Ou seja, então, o nosso tanque, dessa forma, ele está regulado para funcionar de 3 a 4 graus. Feito isso, basta segurar o 7, apareceu os 3 tracinhos, o tanque agora vai ligar.